a gente tem uma pergunta aqui que ela é talvez cabal aqui para essa questão. Você acha que existe uma contradição entre a existência de Deus, né, o ser de Deus, e a teoria da evolução, ou nada a ver? Eu acho que, como eu disse, né, tem aspectos do evolucionismo que são verdadeiros. Eu acho que as populações elas mudam ao longo do tempo ligeiramente. Agora, é o que o professor Carlos Nogueira fala. Poderia Deus ter criado com a evolução? Ele fala que sim. Eu já enxergo um pouco diferente, porque assim que você começa a colocar Deus na equação da evolução, você cai na contradição, ao meu ver. Porque, veja, a maioria dos teístas evolucionistas que eu conheço, tá, católicos ou não, protestantes, etc., eles acreditam no evolucionismo 100%. Tá? Eles só vão dizer que Deus está envolvido como causa sustentadora. Tá? Sim. Mas todo o processo evolutivo se dá por causas secundas. Então, eles acreditam puramente no evolucionismo tal qual um pesquisador acredita. Ok? Quando você começa a enfiar Deus cria pela evolução, você já cai num problema, porque de acordo com São Tomás de Aquino, criação não é mudança. Tá? Se você ler lá a Summa contra Gentili, tem uma parte só para isso. Criação é ex nihilo, é tirar algo de nada. Então você já cai nesse problema terminológico. Como é que você tem que os tomistas evolucionistas caem o tempo inteiro? Deus cria pela evolução. Como que ele cria, se o próprio Tomás que você segue fala que criação é de nada? Tá? Se você diz que Deus guia pela sua providência as mutações, você também cai num problema. Porque se a mutação, qual a mutação, é incapaz de causar as coisas que a evolução diz que ela causa, então Deus não pode guiá-la para fazer isso. Está entendendo? Porque se ela tem uma limitação de causa e Deus só está direcionando, aumentando a probabilidade de uma coisa vir ou não, ele não pode fazer essa causa ter um efeito maior do que ela tem limitado. Se ele faz a mutação produzir algo que ela não é capaz de fazer, então isso já virou um ato sobrenatural de Deus. Então, como que isso é evolucionismo? Sabe? Ninguém na academia diria que se Deus interfere na evolução e eventualmente faz uma mutação milagrosa, gerar um efeito que ela não costuma ter, ninguém vai dizer que isso é evolução. Então, você já perdeu o conceito. Então, como é que você casa essas duas ideias? Ou Deus não faz nada, ele só criou o mundo e deu às causas a capacidade de gerar, mas aí não é criação. Para mim, isso aí é transformação, é transformismo. Se ele atua diretamente, fazendo alguma transformação milagrosa durante esse processo evolutivo, já virou criacionismo, de alguma forma ou de outra. Já virou criação especial. Ele só está usando matéria diferente do barro, que seja, entendeu? Então você cai nessas contradições, ao meu ver. Não sei se ficou claro. Achei interessante. Ô Felipe Calveluto, tu tá de brincadeira, né? As leis da física não são um substrato, porra, elas são logos. Então, tipo, tem uma diferença do que o cara tá, o que ele está falando aqui, né? Não é tirar do não ser, mas é do poder ser para ser, né? Só que Deus cria todas as potências também, tá entendendo? Então, tipo, ele é a fonte de todas essas coisas. Então, então, de certa forma, inclusive o nome origem das espécies é uma espécie de oxímoro quase, né? Porque se você para pensar o que é uma espécie, né? de acordo com a filosofia de Aristóteles, se a gente for para ali para as artes liberais e tal, tipo, a espécie é o que encerra o ente naquilo que ele é. Se está sempre em fluxo, não tem espécie, né? E a origem, ela não, e a origem de um esquema formal que vai dizer a essência de uma coisa, ele não é a matéria que faz aquela coisa, nem os processos de mudança que acontecem. Ele é o esquema de possibilidades ontologicamente anterior, né?
Então, tipo, a origem das espécies só pode estar anterior ao frame do qual eles estão investigando o processo que é dentro do tempo e do espaço, né? Inclusive, a origem, né? O vir a ser de algo, de uma nova espécie, é um problema teológico, filosófico, não é nem de ciência. A ciência lida com, né, corrupção e geração, mas não o vir a ser de algo novo, tá? De uma essência que não existia antes. E aí você cria um problema, né, a questão da proporcionalidade de causas, né? Então, supondo que a visão ela surge depois, no processo evolutivo, você vai ter um organismo que não tinha potência de ver, dando origem a um organismo que tem a potência de ver, que tem a atualidade da visão. Então, né, porque a vida começou com uma ameba. Então, pensa até materialisticamente falando, né? O Luca estima-se, né, o que já é um problema, né? O Luca surgiu há 4 bilhões de anos já com 1.200 genes, né? Como é que isso... Que coisa, né? Enfim, mas você tem espécies aí com 40 mil genes. Então, você tem que produzir coisa que não existia antes, tá? Então, como é que você vai ter esse aumento de complexidade, né, de graus de ser? Como é que um organismo, na escala menor do ser, vai conseguir gerar algo que é superior a ele? Por isso que o evolucionismo insiste tanto que não há melhoria. O processo evolutivo ele não tem... Um peixe, uma bactéria são igualmente neutros, tá? Mas nem eles conseguem negar que ao menos a complexidade aumenta, né? De alguma forma ou de outra. Então... É muito confuso, cara. É uma disciplina extremamente confusa. Eu tô ficando confuso. Bom, e aí vamos... a gente vai para as últimas perguntas. Tem mais um Live Pix, meu nego? Tem mais um. O Aka Black, que foi quem mandou a primeira pergunta sobre os extraterrestres, mandou outra pergunta, falando assim, perguntei porque também acredito ser um ponto crucial para o cristianismo, mas em termos da teoria da evolução. Vida não inteligente fora da Terra pode ser um indicativo que Deus criou as espécies através dos ajustes finos que culminaram na evolução? Essa é a pergunta dele, a nova pergunta dele. Ajustes finos, a galera tá trazendo o design inteligente de volta aí, né, pro rolê. Mas numa versão um pouco mais evolucionista isso, né? Não, porque, de novo, enquanto cientista, você tem que me mostrar, só porque você encontrou vida fora da Terra, é óbvio que um ateu ficaria extremamente animado, né? Porque ele já vai por uma petição de princípio, porque ele aceita o materialismo a priori, ele vai supor que essa vida tem que ter evoluído. Então, é uma das razões que eles buscam vida fora da Terra. É para tornar a probabilidade da vida ter surgido mais palatável, né? Porque a ideia de que o universo inteiro não tem vida e só aqui, isso parece milagre, né? Então, se a vida é encontrada em qualquer lugar, o argumento vai ser, então a vida ela pode espontaneamente surgir relativamente fácil, tá? Mas se você não é um ateu e não está comprometido com o paradigma materialista, se a gente encontrasse vida não inteligente fora da Terra, você ainda teria o problema. Como que essa vida surge? Se você não tem um mecanismo materialista para explicar a vida na Terra, aqui, onde você mora e tem todas as ferramentas para estudar, por que encontrar a vida fora da Terra, então, passa a tornar a origem materialista da vida plausível? Então, se você é religioso, você poderia dizer, não, então Deus criou ex nihilo vidas em outros planetas, porque quis, qual o problema? Sim. Como eu disse, teologicamente isso não é um problema. Eu não acho que fez por razões pessoais. Vida inteligente é um problema, mas vida não inteligente, você ainda tem ninguém tem as causas da origem espontânea. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.